Pronto, reunião gravando. Vou aumentar isso aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre carboidratos e lipídios. Vamos começar pelos carboidratos. Os carboidratos, eles abrangem um dos maiores grupos de biomoléculas da natureza, além de serem a mais abundante fonte de energia. Eles são conhecidos também como glicídios ou açúcares, mas nem todos eles são doces. Por exemplo, o macarrão, ele tem amido, então é um carboidrato, amido, mas ele não tem o gostinho doce, mas ainda assim ele é um glicídio, um tipo de açúcar. A gente tem como exemplo de alimentos ricos em carboidratos pães, cereais, farinhas, doces, frutas e tubérculos, que são raízes, mandioca, batata, inhame. E nessa imagem que vocês estão vendo aí, considerando 100 gramas de cada um desses alimentos, a gente tem a porcentagem aí de gramas que eles têm em cada um, quantidade de carboidrato. A gente pode classificar os carboidratos em 4 diferentes tipos. Os monossacarídeos, que são os mais simples dos carboidratos, eles possuem apenas uma molécula de açúcar. De todos os monossacarídeos, o mais conhecido é a glicose, porém a frutose e a galactose também são monossacarídeos. Disacarídeos, que são compostos formados por 2 moléculas de monossacarídeos, são exemplos de disacarídeos a sacarose composta por glicose e frutose, a lactose composta por glicose e galactose, e a maltose, que é composta por glicose e glicose. Os oligosacarídeos, que são compostos formados por 3 até 10 unidades de monossacarídeos, então é uma cadeia maior. E os polissacarídeos, que são compostos formados por mais de 10 unidades de monossacarídeos. Então, os polissacarídeos são os maiores carboidratos que a gente tem, a maior cadeia. E o armazenamento desses carboidratos, como que a gente vai armazenar isso tudo? A gente armazena na forma de polissacarídeos, para economizar espaço. Porque, além disso, os polissacarídeos causam menos pressão osmótica do que os monossacarídeos separados, o que ajuda a manter a homeostase da célula. Os carboidratos de reserva vão ser diferentes em vegetais e animais. Em vegetais, o carboidrato de reserva é o amido, que é encontrado em sementes, tipo o arroz, o trigo, o milho, e em alguns caules, que é o caso da batata inglesa, e algumas raízes, o caso da mandioca. O amido é digerido pelos animais com a ajuda da enzima amilase, que quebram o amido em oligosacarídeos menores para que sejam digeridos. Em animais, o carboidrato de reserva vai ser o glicogênio. Ele é estocado principalmente nos nossos músculos e no fígado, onde podem ser quebrados em glicose quando necessário. As funções desses carboidratos. A principal função dos carboidratos são fonte de energia, que vai atuar como combustível energético para o nosso corpo, principalmente para o sistema nervoso central. Ele é essencial para o funcionamento do cérebro, que utiliza como única fonte de energia a glicose. Então, primeiramente, a glicose vai para o cérebro, depois ela passa para a medula, para os nervos periféricos e para as células vermelhas do sangue. Então, agora vamos ver alguns carboidratos que são importantes. A gente tem a frutose, que é encontrada principalmente nas frutas e também no mel. É o mais doce dos açúcares, simples, né, dos monossacarídeos. Fornece energia de forma gradativa, por ser absorvida lentamente, vai evitar a concentração de açúcar no sangue, evitando que essa glicemia aumente muito depressa.
A glicose, que é o resultado da quebra de carboidratos mais complexos. Ele é encontrado em cereais, em frutas e em hortaliças. Ele é rapidamente absorvido e é utilizado como fonte de energia imediata, armazenado no fígado e no músculo. A sacarose, que é encontrada na cana-de-açúcar e também na beterraba, é o açúcar mais comum, o açúcar branco, esse da normal de cozinha, que é formado por glicose e frutose. Ele tem uma rápida absorção e metabolização, só que ele eleva a glicemia, ele fornece uma energia imediata para a atividade física, por exemplo. A lactose, que é o principal açúcar presente no leite, sendo de 5 a 8% no leite humano e de 4 a 5% no leite de vaca. Ele é composto por glicose e galactose, sendo o açúcar menos doce. A galactose, que também é proveniente da lactose, ele é um disacarídeo encontrado no leite e nos seus derivados, como queijo, manteiga de leite. Só que a manteiga de leite já é um lipídio. No fígado é transformado em glicose para fornecer energia. Aí a gente tem a maltose, que é utilizado naquelas cervejas puro malte. Então, esse aí é o grãozinho, é o malte puro. Ele é formado por 2 moléculas de glicose e o resultado da quebra do amido presente nesses cereais, na fase de germinação e nos derivados desse malte, como o exemplo da cerveja. O amido, que é um polissacarídeo que é encontrado nos vegetais, como cereais, raízes, tubérculos, leguminosas, batata principalmente, entre outros. E ele constitui a principal fonte dietética de carboidrato. A celulose, ela é resistente às enzimas digestivas humanas. Então, nós não temos enzimas que digerem a celulose. Ela não é digerida. Ajuda no bom funcionamento do intestino. E ela é encontrada exclusivamente nas plantas. Perfaz a parte estrutural das folhas, do caule, das raízes, sementes, as cascas das frutas. A quitina, que é um polissacarídeo estrutural, semelhante à celulose, também é utilizado como sustentação. Então, ele está presente na carapaça de crustáceos, como o caranguejo e o siri. Estão vendo o tamanho da cadeia do polissacarídeo aí? Já bem maior, né? Do que o monossacarídeo. A pectina, que é um polissacarídeo indigerível, que absorve água formando gel. Ele retarda o esvaziamento gástrico. Ele vai estar presente nas cascas das frutas. E ele é utilizado em geleia, em marmelada e como estabilizante em bebidas e sorvetes. Pectina tem principalmente naquela parte branca do maracujá, por dentro. Tem a casquinha amarelinha por fora e por dentro um outro tipo de casquinha mais fofinha, branca, né? Aquilo lá é a pectina. Bia? Agora eu vou falar dos lipídios para vocês. O microfone estava desligado. Pode passar. Então, os lipídios, eles são substâncias hidrofóbicas. Como eu tinha falado para vocês na aula passada, hidrofóbico, ele não vai dissolver em água. Então, são as gorduras. Ele é constituído por carbono, hidrogênio e oxigênio. São as três moléculas, composto que constituiu a molécula de lipídio. E ele fornece mais de 2 vezes a energia por quilo em relação aos carboidratos. Os açúcares, amidos, ele vai oferecer 2,23 vezes mais. As gorduras, elas servem principalmente para fornecer energia. É muito abundante nas células, junto com as proteínas, vai formar a estrutura da membrana celular. A gente tem ali uma camada lipídica na célula.
Elas podem ser sólidas ou líquidas. Isso vai depender da origem dela. No caso, a de origem animal, ela é sólida, e a de origem vegetal, ela costuma ser líquida. A de origem vegetal é o que a gente chama de os óleos que a gente conhece. Então, as funções é fornecer energia, são precursores de hormônio e auxiliam na absorção e no transporte de vitaminas que são lipossolúveis. Então, lá mais para frente, quando a gente for estudar vitamina, a gente vai ver que temos vitaminas hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água, e outras que são lipossolúveis, são solúveis no óleo, digamos assim. Então, a vitamina A, D, E e K, por exemplo. Então, para melhorar, serve também para melhorar a textura e o sabor dos alimentos. Entre as suas características estão, eles são brancos ou levemente amarelados. Por exemplo, o óleo de soja, ele já é mais amarelo, o óleo de coco já é mais esbranquiçado. E são gordurosos ao tato. Quando a gente pega, a gente sente a mão oleosa, todo mundo sabe como é. E são insolúveis em água, como eu já tinha falado. Eles são classificados tem duas classes, os ácidos graxos e os esteroides. Vai depender da estrutura da molécula. Então, o ácido graxo é uma molécula aberta e a estrutura dos esteroides é toda fechada. O que são os ácidos graxos? Eles são as gorduras aceiras dos óleos. E eles, dentro dos ácidos graxos, tem a divisão entre o saturado e o insaturado. Então, os insaturados, os ácidos graxos de carboxílico, né, de cadeia longa, ele tem um grau de insaturação dos carbonos. O que é a insaturação? Ele é insaturado quando ele tem essa dupla ligação, que dá para ver na imagem de baixo. O saturado, ele é todo feito de ligações simples, e os insaturados, ele tem uma ligação dupla no meio dele. Então, isso que vai determinar se é uma gordura saturada ou insaturada, é essa ligação. Então, as saturadas, elas estão relacionadas ao aumento do colesterol, o colesterol ruim. E as insaturadas estão relacionadas com a diminuição do colesterol ruim e o aumento do colesterol bom, que a gente chama. Então, a substituição de gorduras saturadas, que é presente na maioria dos alimentos de origem animal, pela insaturada, tem um efeito assim, para evitar certas doenças. Os esteroides. Eles são moléculas mais rígidas que fazem parte da membrana celular e eles também podem ser hormônios, por exemplo, a testosterona e o estradiol. O colesterol ele é transportado pelo sangue, junto com os ácidos graxos, e é o que eu tinha falado para vocês, a gente tem dois colesteróis, o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, e o LDL, que é de baixa densidade. As LDL levam o colesterol e os ácidos graxos, né, para as células do corpo. As HDL trazem o colesterol em excesso nas células para o fígado. Então, é esse colesterol que vai ali acumular nas veias e causar problemas, principalmente problemas cardíacos, problemas com pressão. Então, são conhecidas como colesterol mau, o LDL, ou colesterol mau, porque quando estão em grande quantidade no sangue, essas partículas vão ficar nas paredes das artérias, causando uma doença chamada aterosclerose. Então, é perigoso essa gordura acabar entupindo essas artérias e aí dá problemas cardíacos, como eu falei. E o HDL é o colesterol bom, que pode ajudar a controlar essa gordura nas artérias. Esse HDL, ele é o que eu falei, ele é encontrado geralmente em alimentos de origem vegetal. Por exemplo, as castanhas, nozes, abacate, geralmente óleo de girassol também. Porém,
Além desses óleos que a gente conhece, a gordura insaturada, saturada, a gente tem mais uma terceira que chama gordura trans, que é o que a gente vê nesses alimentos industrializados, geralmente. De salgadinho, de batata frita. Essa é uma gordura insaturada, por mais que ela seja de origem vegetal, ele passa por um processo de hidrogenação que vai transformar essa gordura insaturada em gordura trans, que também é super prejudicial para a saúde. Pode passar. E é isso. As gorduras saturadas, a gente geralmente vai encontrar em origem animal. Então, vai ser a gordura que vem do leite, de carnes. Essas gorduras costumam ser sólidas. A banha de porco, em temperatura ambiente, ela fica sólida. E as insaturadas, geralmente, elas são líquidas. Dá para vocês diferenciar por isso daí. E aí, meninos, dúvida, alguma pergunta?